Eu sei que quando a gente começar aqui, você, pai e mãe, vai entender o que eu estou dizendo para vocês, a extrema necessidade desse podcast. Então, já vou pedir para vocês aí, bota esse dedo aí no compartilha, envia, porque nós estamos hoje com um casal aqui, que são instrumentos do Senhor para esta última hora. Pastor Flávio Amaral, sua esposa Andréia, eles são aqui do Vale do Aço, mas eles estão agora em São Paulo fazendo um projeto missionário. Meu Deus do céu. Não sei se vocês já conhecem o projeto do pastor Flávio Amaral. Ele tem sido alvo de muitas críticas, de muita zombaria, tem sido muito amado e também muito odiado. Ele tem vivido dois extremos, né? Muito amado e muito odiado. Odiado pelos ativistas LGBTs, ele tem sido muito odiado por essa turma aí que não aceita mudança de vida. Né? Eles dizem muito sobre respeito, falam muito sobre liberdade de expressão, mas quando um indivíduo decide abandonar a homossexualidade, a transexualidade, eles não aceitam. Né? Liberdade de expressão, liberdade de escolha, é só lá. Mas quando o sujeito diz, eu não quero mais, olha, gente, vocês vão ouvir coisas aqui hoje que vai arrepiar o cabelo de vocês, tá? Vocês vão ouvir coisas aqui, como que essa gente se torna-se tão violenta, tão agressiva, quando um homem e uma mulher resolvem abandonar a prática homossexual. Esse grande homem de Deus, pastor Flávio, está casado com uma mulher linda, brilhante, inteligentíssima. Vocês vão ver de quem que eu estou falando. E o Senhor deu para eles uma filha linda, preciosa, Radassa. E eles estão hoje como exemplo no Brasil, um exemplo de transformação. Ele foi travesti, foi usuário de drogas, foi um homem que vivia alcoolizado, vivia na sarjeta, um histórico de uma infância triste com abuso sexual na infância. E a gente vai entender hoje como que está totalmente linkado, né, a esses indivíduos que partem para a transexualidade. Muitos deles tiveram um histórico semelhante ao do pastor Flávio. Então, vocês vão ouvir coisas aqui que talvez seja a resposta para a senhora, mãe, para o senhor, pai, talvez seja a resposta daquilo que você está, meu Deus, como eu vou lidar, como eu vou fazer. Fique aí, mas, por favor, você pode mandar para 10 pessoas? Manda lá. Pastor Flávio Amaral, você já vai procurar o canal dele aí depois para você seguir. Libertos por Deus, que é um projeto lindo, lindo que o Senhor deu para eles. Ele vai contar aqui para nós. Então, eu sou Teca Breder, o pessoal aí já nos conhece. E eu faço um trabalho de prevenção. Falo para pais, falo para filhos. Essa geração que tem sido influenciada, essa geração que tem sido contagiada por essas mentiras ideológicas do progressismo, faz com que esses meninos acreditem que eles já nasceram assim. E hoje uma geração perturbada, não sabe se são homens, se são mulheres, são bissexuais, se são transexuais. E o meu papel tem sido preventivo. Eu falo para os pais, abrindo os olhos deles, sobre essas doutrinações na escola, nas faculdades, na mídia, mas eles estão lá trabalhando de frente. Para quê? Restauração daquele que já foi para esse mundo, fez uma transição, automutilou, cortou seios, alguns cortam a genitália, implantam outras coisas, e o Senhor levou esse casal, essa família para São Paulo para um combate de frente. Para quê? Para receber essas vidas. Meu Deus, vocês vão ser impactados com o que vocês vão ouvir aqui hoje. Então, quero apresentar para vocês aqui e deixá-los mesmo apresentar pastor Flávio e sua digníssima esposa, pastora Andréia Amaral. Glória a Deus. Glória a Deus, obrigado. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe muito, viu, professora? Amém. Fui professora por um dia, tá, gente? Do pastor ensinou. Flávio. Eu sou professora de teologia há alguns anos e o Flávio matriculou. Fiquei tão empolgada, mas o Senhor chamou ele para uma urgência, né? E ele foi para São Paulo. Fui para missões. Eu sou de Brasília, viu? André é de Goiânia. E a gente foi gerado aqui. Nosso ministério nasceu aqui em Ipatinga, através do Amigos Sem Fronteiras. Um projeto que a gente começou aqui, que não deu certo por causa da liderança, que não estava preparada. E nem eu. Eu também não estava preparado. Então Deus permitiu que nós juntássemos uma equipe durante esse tempo
E essa equipe se dispensou, ficou dispersa por aí. E eu fui viajar pelo Brasil pregando o evangelho e conhecendo muitas pessoas neste meio. E o alvo, o foco, é as pessoas que vêm da mesma vida que eu, por causa da minha experiência na homossexualidade. Por causa da minha experiência, acabei atraindo, né? Travestis, gays, lésbicas. E mais do que urgente você compartilhar o seu testemunho, pastor, porque uma coisa é eu, Teca Breder, falar do que eu não vivi, e outra coisa é você que esteve lá. Você esteve lá, você sofreu muito lá, você foi massacrado lá. Então, você tem experiência de vivência. Então, aqui, a sua presença com essa experiência para nós hoje aqui é extraordinária. A Andréia também. Andréia, amor, amor. Sim, eu estou cumprimentando os nossos irmãos que estão lá no chat, né? Boa noite a todos, que Deus abençoe. Câmera ali, Onde que tá? Ali. Ah, é ali, a minha ali. Ali. Isso. Ei. Uma boa noite a todos vocês, que Deus abençoe. Minha querida irmã Teca, é uma alegria muito Amém. grande para nós estarmos aqui essa noite. Essa cidade tem, assim, algo muito marcante na nossa vida, né? Glória Nós a passamos Deus. aqui um tempo em que nós aprendemos muito, foi muito especial para a gente, e sempre que a gente tem a oportunidade, a gente volta a Ipatinga. Para nós é um lugar muito especial de verdade. Glória Então a Deus nos concedeu essa oportunidade de estar hoje aqui falando sobre um trabalho que nasceu no nosso coração através ali da experiência de vida do meu marido, né? Nós já fazemos esse trabalho há 9 anos, desde quando que a gente casou. Sim. Então, são 9 anos de casados. 9 Sim. anos Sim. casados. E a gente ia pregando nas redes sociais, devagar, Sim, com medo. sim. Até hoje a gente tem muito medo, mas a gente enfrenta o medo, enfrenta tudo que vem pela frente. Nós viemos cuidar de uma casa de recuperação que não deu certo, ficamos na rua. Uhum. Pastor Wagner nos convidou para conhecer, a gente já conhecia, já tinha pregado na Batista Shalom. Ele amparou a gente durante 1 ano. Eu fiz muitos cursos na Batista Shalom. Sim, teve um preparo. Não saiu assim, né? Não. Sem esse preparo, né? Era Sem igreja- norte, né? Não, era igreja de manhã, de tarde e de noite. Era Ótimo. trabalho físico, Sim. era trabalhando com a mão, lendo a Bíblia, orando e fazendo a obra. E um dia eu cheguei lá em casa, eu não tinha celular na época, só a Andréia tinha um aparelho de celular. E a Andréia foi tomar um banho, o celular dela começou a tremer, tocar demais. Eu fui olhar o celular porque eu olhava, ela deixava comigo. A gente sempre teve a mesma senha. Tinha mais ou menos umas 150 chamadas para pregar em várias igrejas Meu pelo Deus. Brasil. E eu não entendi por quê. Uhum. Quando eu olhei, a Andréia tinha colocado o meu testemunho na rede social. Olha só. E eu tinha proibido ela de fazer isso. Uhum. Falei, eu não quero aparecer, eu não quero mostrar mais foto, eu não quero Sim. que ninguém saiba Uhum. sobre a minha vida. Porque eu tinha muita vergonha. Eu tinha muita Entendo. vergonha. Isso foi em 2016, em julho. Depois do meio do ano. Daí a Débora pegou e disse, pá, Flávio, faz um vídeo falando um pouquinho de você. Eu falei, faço não, minha filha. Só que o deputado Marcos Feliciano, ele tinha ajudado uma pessoa Uhum. a sair dessa vida. Sim. Levou para televisão. Sim. E essa pessoa voltou. Como a Bíblia diz. Ficou meio desacreditada essa transformação. Sim, não é? ficou 1 ano na igreja, Sim. pregando aquilo que não era, que não vivia, aquilo que foi aprendido, que é bem diferente de Sim, mim, tá? Sim. Eu aprendi e botei em prática, Sim. então eu tenho uma experiência com Deus. Mas essa pessoa não. Cocheando em 2 pensamentos, essa pessoa caiu e trouxe escândalo. Começou a xingar e ofender o pastor Marcos Feliciano e a psicóloga a Marisa Lobo. Marisa Lobo. A gente vai estar com ela dia Sim. 1º agora. Daí, eu não gostei. Uhum. Aí a Débora falou assim, faça um vídeo, Flávio, falando de você. Aí eu fiz o vídeo e ela colocou no YouTube. E foi aí que tudo começou. Sim, Pastor, o seu exemplo de transformação precisa ser divulgado. sim. Eu ministrando palestras, seminários, congressos, eu ouço muito jovens e adolescentes dizendo assim, eles choram, né? Dizendo assim, eu não escolhi ser assim. Teca, eu não escolhi, eu já nasci assim. Então, assim, já de início de conversa, eu queria que você
contando o seu testemunho, você falasse para esse jovem, para esse adolescente que está em casa, que está ouvindo essa mentira. Porque isso não é ciência. Não. Ninguém nasce assim. Não é? nasce, não. Existe um comportamento aprendido segundo a ciência. Não é? O convívio social, os primeiros anos dessa criança, a exposição dela precoce à pornografia, à erotização, vai fazer com que essa criança tenha trejeitos, né? E essa criança comece a sentir esses sintomas, né, da homossexualidade. Mas eu queria que você já começasse falando para nós isso. Eu já ouvi você dizendo muitas vezes isso. Ninguém nasce gay, né? Mas você teve uma infância que teve essas alterações aí hormonais por causa desses abusos sexuais. Fala para esse pessoal aí que está em casa sobre essa questão de eu não nasci gay. A questão é que os desejos, né? Sim. Você falou sintomas aí, Sim. mas os desejos, eles... É os sintomas, entre aspas, né? Que são os comportamentos, né? Que começam a aflorar, né? É porque na cabeça deles, eles enquadram isso como uma cura. Sim. E não é cura. Sim. É uma transformação. Na verdade, esse desejo. termo cura gay, eles criaram para nos ofender. Não é isso? Não, essas Quando palavras... nós pregamos, nós não usamos Ninguém o termo fala de cura gay. vem aqui que Jesus vai curar a sua homossexualidade. A gente não usa essa expressão, né? Eu vou até retirar aqui a expressão que eu usei, sintomas, porque não tem nada a ver com doença, é um comportamento, né? São desejos então, quando e eles vontades. criticam você, Flávio, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Quando eles falam que você está convidando pessoas para cura gay, nós já queremos aqui, ó, para você pai e mãe que está em casa nos assistindo, você adolescente, esse termo não sai da nossa boca, missionários, Não pregadores, sai da não gente. sai. Não. Somos nós que dizemos, venha receber a cura. Não, não, não. Nós pregamos libertação. Essa expressão eles usam para nos atacar. Nós pregamos a Bíblia. Sim. É um direito que nós temos de acreditar na Bíblia. Sim. E ainda que eles tentem tirar esse direito de nós acreditamos na Bíblia. Sim. Você fala, você chamou a gente disso e daquilo. Eu não chamei. A Bíblia diz que é pecado. Pronto. A Bíblia diz que o pecado é abominação. Sim. E independente de ser homossexualidade, adultério e prostituição, é pecado. Pecados sexuais. E a né? homossexualidade, Pecados a morais. bissexualidade, a transexualidade, elas estão classificadas, vamos dizer assim, elas estão adicionadas no pecado de devassidão. Sim. Uma criança não nasce gay. Ótimo. Uma menina não nasce lésbica e um rapazinho não nasce gay. Não nasce. Os desejos podem vir na adolescência, quanto na infância, devido a maldições hereditárias. E eles não acreditam nisso. Sim, comportamento aprendido, falta de paternidade, Exatamente. maternidade. Palavras. Sim. Palavras, a palavra tem poder. Sim. Então, quando uma mãe deseja que seu filho seja mulher e ela está grávida de um menino, aquilo pode atrair. Sim, sim. E isso aí, essa gestação, a partir do momento que a criança ela é gerada, todo o comportamento dessa mãe pode refletir nessa criança. A minha mãe queria muito que o eu amor, fosse uma mulher. ou a rejeição, não é? Minha mãe queria muito que eu fosse uma mulher. Sim. E minha mãe chegou a bater na barriga e dizer isso, tomara que seja uma mulher. Pois é. Você entendeu? Sim. Então as pessoas não sabem. Elas acham que a homossexualidade é um terceiro sexo. Não existe terceiro sexo. Andréia, não sei se você como mãe escuta muito isso, mas os progressistas, né, essa linha esquerdista, anticristã, eles defendem muito a tese da ideologia de gênero, que é só uma ideologia, né, um estudo de ideias. Eles dizem, homem não nasce homem, mulher não nasce mulher. Eles estão distorcendo. E por que querem defender que a criança já nasce trans? Opa! Então eles estão defendendo uma ideia que é... Não, eles estão Você está entendendo? desconstruindo. Então, assim, olha, homem não nasce homem, mulher não nasce mulher. É. Mas criança já nasce trans. Então eles defendem o que lhe convém. Eles estão desconstruindo a heteronormatividade para que o ser humano nasça apenas aquilo que ele quer nascer. Sim, exato. Então, nasceu ali, eles não sabem nem definir o que nasceu. Sim. Um menino com pinto e um menino sem pinto. Sim. Uma menina com xexeca ou menina sem xexeca. Sim. Isso é ridículo, é patético. Sim, patético. Querem tirar a figura do pai e da mãe, que é homem e mulher. Sim. O pai é homem, a mulher Essa semana estão discutindo a possibilidade de tirar o termo pai e mãe dos porque documentos já do existe SUS, né? mulher que é homem trans, Sim. vira homem trans, e homem que vira mulher trans, Sim. que engravida o homem trans que é mulher, Sim.
E o que engravidou o homem trans, que é mulher, é um homem que é mulher. Sim. E mulher que virou homem. Ou seja, só gera se for mulher. Então, o casal social, normal, será a mulher trans com o homem trans. Então, não vai mais existir homem e mulher. Vai existir homem trans e mulher trans. Mulher trans. É isso que Sim, eles querem sim. definir. E é um projeto muito bem arquitetado. Né? É. Nós estamos falando aqui do que a gente está vendo hoje de uma maneira assim, muito acelerada, mas nós precisamos entender que isso é uma construção. É uma construção. Esse projeto social, ele vem sendo divulgado de uma forma lenta e progressiva, né? Mas, pastor Flávio, você já afirmou isso com todas as suas letras. Eu não nasci gay. Não. Tanto que a mulher tem um órgão genital masculino e hoje o homem tem um órgão genital feminino. Tá certo. A mulher sendo homem biologicamente, engravida o homem que é mulher biologicamente. Tá normal. Tá lindo. Tá maravilhoso. Viva o amor! Exatamente. E se quiser colocar mais 2, 3 na relação, ninguém trai, divide. E o que acontece é a forma como isso é vendido, né? Eles vendem a ideia de que toda forma de amor é válida. Repetem muito isso. Toda forma de amor. Aí, nisso, nessa expressão toda forma de amor, é uma ideia que nasce lá no iluminismo, que Deus sai do centro e o homem torna-se centro. Esse toda forma de amor entra a homossexualidade, a bissexualidade, ponto. Existe. Os Filia, abusos, né? sim. Por quê? Porque toda forma de amor é válida. Nasce a zoofilia, né? Como foi verdade. uma lei do bem-estar lá na Espanha, que diz que está tudo bem um ser humano ter relação com o animal, desde que não machuque o cachorro. Não né? machuque o cachorro. Exatamente. Meu Deus. Então, a ideia é toda forma de amor. Então, quando eu vou falar sobre isso, aconselhar, eu uso muito assim, você está indo contra o amor, são duas pessoas que se amam. Sim. Chamam de amor o que a Bíblia chama de perversão. pecado. Chamam de amor, poliamor, multiamor. Não é amor, é perversão. Eu sei que Devassidão. falar isso aqui, hoje, é um desafio falar disso para vocês, mas nós precisamos ser claros aqui. O amor que Deus criou, o amor eros, é o amor entre um homem e uma mulher. A Andréia está aqui e ela conheceu o Flávio já transformado, né? Sim. Conheceu o Flávio transformado. Transformado. Quando eu conheci, ele já tinha 8 anos na caminhada, né? Graças a Deus. E assim, quando eu conheci a história dele, eu nunca tinha escutado alguém que tinha saído daquelas condições, né? Que tinha saído da homossexualidade. Sai do travestismo. Do travestismo. Nunca tinha visto um travesti Um virar ex. homem. Um ex-travesti. Não. Então, para mim, foi muito forte. Eu sempre fui uma mulher de fé, né? Quando ele me conheceu, eu estava passando uma fase um pouco difícil na minha vida. Mas eu vi o testemunho dele de uma forma muito, muito positiva. Eu achei muito tremendo aquilo ali, né? Zero preconceito. Sempre fui uma pessoa muito... Graças a Deus, nunca tive preconceito. Mas ele era travesti, não sei o quê. E a gente foi muito rápido o nosso relacionamento. Ele já investiu, assim... Em 2 meses. Eu rapidinho. gosto quando você fala, pastor Flávio, mesmo quando eu era um travesti, eu sempre fui homem. Sim, eu me sentia... Repete isso pra nós. É Eu tão bom mesmo ouvir isso. vestido de mulher, eu era homem. Isso. Porque apesar de eu sentir desejo por homem, eu não queria. Eu nunca me aceitei. Eu nunca me aceitei do jeito que eu sou. Do jeito que eu tenho que ser. Não. Eu sempre aceitei o que a Bíblia diz que eu seria. Eu sempre acreditei, eu sempre senti que Deus existia, existe. Embora eu tinha raiva de Deus, tinha muita raiva de Deus por causa dos abusos e da infância judiada que eu tive. Uma infância triste, mas eu queria experimentar ser homem, ser o que Deus fez eu ser. O que Deus me fez, um homem. Então, quando eu tive a oportunidade, a Andréia não é a primeira mulher que eu me relacionei, mas é a única que me transformou. Antes de você se tornar um travesti, você teve experiência heterossexual. Eu tive, você namorou mulheres. Eu tive até experiência lésbica, como eles dizem. Eles me chamaram... Explica pra nós. Chegaram a me chamar de lésbica. Meu Deus do sim. céu. Toda forma de amor é válida, menos
Você é a hétero, né? A hétero, Toda. exatamente. Só pra você Muito bem ter. colocado. Se eu me vestir de mulher hoje, olha só, eles são ridículos. Se eu colocar uma peruca na minha cabeça, que eu já fiz isso. Meu erro foi falar palavras de baixo calão. Foi um momento de descontrole emocional. Vamos, né? descontrole emocional. Eu surtei. Sim. Eu fui muito atacado e repeti aquelas palavras. Sim. Você chegou a ver? Vi. Chegou a ver no Instagram? Aconselhei, né, André? Tira lá, André. Tira, não, o próprio Instagram vocês foram tirou. humildes também, né, de ouvir meu conselho. Sim. Não, Sim, cara, claro. e outras pessoas também já me Que deu. A bom. Léa Mendonça, a Karina Bach, bom. a Sara Shiva, muita gente me Ótimo. mandou mensagem, me ligou. Flávio, se controla, se acalma. Isso. Não Foi é um tudo momento que bem você, difícil não é pra tudo gente que passar. você ouve, não é tudo que você que atacam você não pode ir para rede social desse jeito. Sim. Pastor Wagner, Sim. né? E eu falei, nossa, vocês viram aquilo? Vimos? Quem não viu, né? Quem não viu? Até no Japão. Até no Japão. A gente tem agenda para o Japão, acredito que em abril, e me ligaram de lá. Hoje eu conversei muito com os pastores no Japão. Falaram para mim, olha, não fale mais, não repita aquelas coisas que eles falam com você. Mas, se eu colocar uma peruca hoje, um batom, Sim. uma prótese de silicone, Tá tudo e diz, bem. meu Deus, Vai ser feliz, eu decidi isso. ser travesti. Sim, vai ser feliz. Eu vou ser um trans, tá? Isso. Meu nome agora é transtornado. Tá? Eu sou um transtornado. Mas eu não vou largar a minha mulher. Eu sou lésbica. Eu sou um transtornado. Contém ironia na fala, tá, pessoal? Olha, vale tudo, é o mais, eu sou o mais. É o pênis e a vagina aqui, tá? Pênis e vagina. Só que eu vou ser mulher. Por fora eu sou mulher, por dentro eu sou homem. E aí tá tudo bem. E tá Então, eles tudo vão bem. Então aceitar. pode aceitar ele, Exato. ela, né? Isso. E como é teu nome? Meu nome não vai ser mais Flavinha, não. Sim. Meu nome... Ô, Flávio, deixa eu só atualizar o pessoal que está assistindo em casa aí. Eu acho que muita gente, né? Principalmente o pessoal do nosso podcast e talvez seguidores do nosso canal aí, não tá sabendo, né, do que aconteceu, mas o pastor Flávio, ele tem um projeto lindo de transformação de vidas. O projeto chama Libertos por Deus. Depois vocês procuram aí no canal, no YouTube, tem página no Instagram. Tem. E lá vocês vão encontrar, pessoal, testemunhos assim chocantes. Meu Deus do céu. Eu sempre, quando eu estou falando para jovens, eu indico o canal deles, falo, pessoal, dá uma entrada lá para vocês verem. Exemplo de mulheres que se tornaram homens com barba. A Suzana, por exemplo, né? Sim. Suzana o quê? Suzana é o nome dela? Suzana Suzana Carlos. Suzana Carlos. Então, a Suzana foi um exemplo, assim, para mim, um dos mais chocantes. Então, você vê lá, não sei se o pessoal da mídia aí tem imagens aí que vocês puderem compartilhar, o Thales, pessoal aí do nosso podcast. Mas a Suzana, assim, a gente vê a imagem dela com barba, fumando, e de repente ela conhecer Jesus e ela voltar a ser aquela mulher tão linda. Meu Deus, é chocante. Ela é maravilhosa. Então, o pastor Flávio e sua esposa, o Senhor deu para eles um ministério, que é um ministério, assim, eu acho que exclusivo no Brasil. Eu acho que eu não conheço um outro ministério. Tem algum outro aqui no Brasil? Conheço, Nem no Brasil e nem no mundo, Nem né? no mundo. Então, eu, por exemplo, trabalho muito com casos de recuperação de usuários de drogas. Então, essa casa nós temos bastante aqui no Brasil. Mas, o dia que eu fiquei sabendo sobre esse projeto, eu e meu esposo, a gente resolveu até ajudá-los financeiramente com um pedacinho de semente, uma sementinha bem pequenininha, mensal. E vocês que quiserem também adotar o projeto deles, manda mensal, assim, para eles poderem contar com esse dinheirinho de vocês. Manda todo mês aquele valor, pastor, eu tô aí abraçando essa causa, eu tô me tornando parceiro. Por quê? Gente, eu vou falar para vocês agora o que tem de espetacular nesse projeto, chamado Libertos por Deus. O Senhor deu para eles uma chácara, um projeto lindo, e pessoas do Brasil e do mundo procuram esses pastores. Para quê? Pastor, olha, meu nome é fulano, eu era uma mulher, virei homem, e tirei meus seios, e tô arrependido, porque muitos deles se arrependem, porque estão ali num calor de uma influência e de uma emoção e acaba passando por mutilação e depois se arrependem. Nós vamos falar sobre isso também. E essas pessoas, meus irmãos, preste atenção. Estas pessoas procuram esses pastores. Pastor Flávio e Andréia. Não são eles que vão para a mídia e falam assim, ei, você que é travesti, ei, você que é trans, vem para cá, deixa a gente tirar essa prótese sua. Eles não convidam ninguém, não. Sim. Então, eles são
essas pessoas procuram os dois. E as pessoas dizem assim, eu quero ajuda, eu quero me destransicionar. E o que eles fazem? Com recursos, assim, de doações, de pessoas que estão com o coração na obra, eles recebem essa pessoa. Depois você dá uma entrada no canal, eles vão atrás, pessoal, eles vão na rua. Eles vão lá na casa desse indivíduo. A mãe tá lá chorando, já com a malinha pronta. Eu me emociono toda vez que eu vejo, pastor Flávio, André, eu me emociono. A malinha pronta, e eles vão lá buscar, viajam, pagam passagem, gasolina. Chega lá, tá aquele homem, que na verdade é uma mulher, chorando, dizendo, eu quero mudança de vida. O que eles fazem? Eles pegam aquela pessoa, levam para essa casa e vão contar com a ajuda de profissionais para tirar a prótese ou colocar de novo. E, por causa disso, eles são muito atacados. Recentemente, uma pessoa, eu vou deixar eles contar, aconteceu uma fatalidade e, por causa desta fatalidade, eles se tornaram alvo de muito ódio. Gente, a gente nem vai poder falar aqui o que eles ouviram, Sim, tá? claro, não dá O que pra falar. eles ouviram por causa de uma pessoa que cometeu uma fatalidade. Quais foram as mensagens que essa família, eu estou falando de uma família, de um pai, de uma mãe, de uma criança, as ameaças que eles receberam. A gente nem pode falar aqui para não derrubar nosso podcast. Sim. Mas conta para nós aí, como começou essa guerra com vocês? Tá tão recente, Só, né? só aprimorando as Sim. suas falas, Teca. Hoje nós temos a Tabita, que era homem trans, voltou a ser uma mulher, tá sem os seios, nós vamos colocar. E tem a Kim, que já é uma menina lindíssima, que é a próxima que vai colocar os seios. E o Wagner e o Adenilson, que está lá em casa. O Wagner está aqui em Betim, passando por tratamento. E a gente vai ver a cirurgia do Wagner ou em São Paulo ou aqui em Piracicaba com o Dr. Rogério, tá? Ótimo. Você conhece o Dr. Rogério? Eu vejo lá nas postagens de vocês, Tá. a parceria dele, né? Então a gente vai ver a cirurgia de 2 homens e 2 mulheres que vão fazer o caminho voltar Destransicionar. a destransicionar, que é um direito nosso. Direito. É um direito, sim. Sim. Só que há um dos rapazes que passaram pela nossa casa, que se chama Taylor. O Taylor foi para Jesus, ele não me conhecia. Sim. Cortou o cabelo dele, ele não nos conhecia. A gente não tinha contato com o Taylor. O Taylor já estava na igreja quando pediu para tirar a prótese. Só que o Taylor tinha um problema muito mais grave do que o desejo homoafetivo. O Taylor tinha problema com vícios e familiares. Deprê, problemas emocionais. Sim. Emocional. E quando eu falo problema familiares, baixa autoestima. Sim. Querendo sempre dar o melhor para a família, querendo ser alguma coisa, o pai da pequenininha, o irmão mais velho que cuida da família. Aí a mãe dele explicou tudo para nós. Sim. Ele sofria muitos ataques com ele mesmo. E ele tentou contra a vida dele 2 vezes. Uma das vezes ele pulou do 2º andar e foi internado no hospital. E dessa vez ele foi até nós pedir ajuda, a gente ajudou ele, e certo momento ele falou, pastor, eu quero ir embora, tá bom? Eu falei, tá, eu não queria que ele 3 fosse. anos com a gente, né? Ou seja, livre. Livre para chegar E livre para sair. Ok. É igual o que eles me atacam, que eu não obrigo ninguém a jejuar, eu oriento, igual a Bíblia. Sim, A Bíblia orienta a gente jejuar e orar. Sim. Então eu orientei todo mundo, amanhã todo mundo vai jejuar. Ele foi o único que não jejuou. Sim. Você sabia? Não sabia. Ele não jejuou, não. Ou seja, ele estava numa guerra, mas não estava se protegendo da É, guerra. ele não A guerra- jejuou A e guerra orou. que ele expressava ali era a guerra contra os vícios. Contra os assim. vícios. Ele estava realmente ali. Então, quando eu falei, vamos pro monte amanhã orar, às 7 da manhã, e a gente vai jejuar até meio-dia. Ele não jejuou nesse dia. Todos os meninos jejuaram. E no outro dia ele quis ir embora. Sim. Não, pastor, eu quero ir embora para minha casa. Eu falei, tá bom, minha filha, eu dei dinheiro para Como ele. de costume ele fazia. Ele ia, voltava várias vezes. Já tinha 3 anos com a gente. Só que ele estava morando numa casa de recuperação, estava namorando um rapaz, tá? E ele estava vivendo a vida dele. Sim. Ele falou que sentia vontade de ficar com o homem e ficou. Falei, tá tudo bem. Eu nunca fui contra ele. Sim. Nunca oprimi ele por nada nessa Sim. vida. Você não obrigou a nada. Não, eu mas- amava o Taylor do jeito que ele era. Tem um último vídeo, o pessoal que está nos assistindo aí, se vocês quiserem assistir lá na página do pastor Flávio, tem vários depoimentos. Um vídeo foi postado ontem, né? Sim. Ontem. Sim. Vários depoimentos. Então, eu queria que vocês que estão em casa, assistam esse vídeo, compartilha. Por quê? São os próprios transformados. São. Né? Homens e mulheres que conheceram o pastor Flávio,
sua esposa, Sim. ou que vieram conhecê-lo só para fazer o tratamento da retirada da prótese, né? Sim. E esses homens e mulheres, eles estão me testemunhando dizendo assim, ó, eu sou livre para escolher não ser mais. Assim como eu Sim. fui livre para escolher ser um trans, eu sou livre para escolher não ser. Mas a turma do amor Não quer, aceitam não que esse aceita. sujeito diga, eu não quero mais ser homossexual. Mas eles vão quebrar a cara na parede. É um ditado. Sim. Vão se frustrar, Sim. melhor dizendo. Porque existem centenas que deixaram de ser. Centenas. Centenas. Não, gente, são milhares. Nem todos São estão com a milhares, gente. nem Com a- todos. na minha casa tem 5. Sim, Conosco aqui em Patinga tem 2. Sim. Tem mais centenas no grupo. sim. Dezenas e dezenas pelo Brasil inteiro. Sim. A maioria não tem coragem de enfrentar eles. Sim, Eu sim. tenho e vou enfrentar. Sim, em nome de Jesus. Eu e uma turminha que está no nosso grupo. O Senhor te chamou para isso. Fernando, Sim. Helder, Marcos Araújo, Guilherme, Fabrício, o Neto, o menino novo agora, André. o André, Uhum. e todos estão com coragem para dizer, eu deixei de ser. E nós estamos falando aqui, pessoal, de uma guerra, assim, que vocês não têm noção. E eu admiro muito a sua vida, Andréia. Obrigada. Muito. Você... Quando o Senhor te apresentou para o Flávio, eu tenho convicção de que o Senhor viu a sua estrutura. Amém. O Senhor viu a mulher forte e guerreira que você é. Talvez você assusta até a sua família, de tipo, meu Deus, a gente não imaginava que ela teria tanta estrutura. A leveza como você está lidando com essa guerra. O pessoal talvez te conheça menos do que o Flávio, mas o Senhor te escolheu, porque não está escrito na Bíblia que o homem sábio edifica. E É, nem a que mulher. o homem tolo destrói. Está escrito que a mulher sábia edifica. Então o Senhor te escolheu para estar do lado do Flávio, porque viveu o que vocês estão vivendo por escolha. Você aceitou levar para dentro do seu convívio. Sim. Homens e mulheres que estão saindo de uma guerra e vêm com toda essa guerra para o lar de vocês. Sim. E a gente sofre muito. E vocês vivendo essa guerra toda ali. Então, assim, quem não conhece esse outro lado, não sabe um terço do que vocês Não. estão vivendo, né? É uma- E por causa disso, então, por causa dessa pessoa que veio a cometer essa fatalidade de tirar sua própria vida, Foi vocês um então motivo. se tornaram um alvo de crítica, como se vocês de fossem crítica. culpados. E eles falam, Teca, enfim, nos canais deles, Sim. nas redes sociais, Agora que, as pessoas que tão- nós torturamos, Olha, que nós agora, oprimimos, só um que minutinho, nós... amor. A gente está tendo, agora as pessoas que seguem a gente, até que elas estão tendo uma ideia, você vai continuar falando. Elas estão tendo uma ideia do que eu e a Andréa passamos, do que nós dois passamos, porque alguns vão para a internet para xingar a gente, Sim. ofender, maltratar. Termina, amor. E pessoas que a gente estendeu a mão, né? Sim. Pessoas que nós estendemos as mãos. Uhum. É uma turma muito difícil. Eu, no início, assim, essa força que até eu desconhecia Sim. que eu tinha, não É sabia. sobrenatural. É sobrenatural. Não vem de você, vem do Não Espírito vem. Santo. Eu falei para Nós Deus. sabemos que você é uma mulher cheia. do Eu falei, Espírito Santo. Senhor, o Senhor tem certeza que eu sou muito fraca, hein? O Senhor escolher a pessoa certa, não sei não. Glória a Deus Porque pela sua tem sido muito difícil para mim. Eu sei. Tem sido uma barra muito pesada. Assim. E agora com uma criança muda tudo, não é? Muda tudo. É. Muda. Então a gente tem sido atacados, muito atacados por pessoas. Vocês foram que- ameaçados de morte também, né? A gente foi atacada, a nossa Tudo. filha foi atacada. A nossa Sim. bebê. Eu fui Acusações pesadas, né? Pesadíssimas. fui acusado de abusar sexualmente da minha Sim. própria filha. Coisas Mas fica pesadas. tranquilo, meu irmão. Pastor Flávio, tem aqueles que te odeiam, né? É. Mas tem muita gente que ama você. Ama Eu sim. creio. Olha, E eu Deus sei. está O na pessoal pode até escrever aí nesse podcast aí, quem ama de verdade esse casal, essa Amém. família, põe aí para eles saberem o quanto eles são amados. Vocês são amados. Sabe Amém. por que vocês são amados? Porque vocês estão ajudando milhares de famílias. Não, tá tudo bem. Não é só aqueles que vão lá, não. Vocês estão achando que são só aqueles que vão lá na casa de vocês, naquela casa de recuperação? Não. Quando vocês colocam um testemunho de alguém que foi transformado, aquele vídeo cai na mão de um adolescente que está começando a transicionar, a injetar hormônios no corpo. Aquele adolescente vê que aquilo ali é um caminho de dor, de sofrimento. Aquele adolescente vê que ele não nasceu daquela forma. Aí você pode chamar de sintomas, tá? Sim, Porque os nossos sintomas, quando começa a tomar hormônio,
Sim. É bem Aí diferente vem pro corpo, né? de Sim. quando Sim. criança é desejo. Sim. Quando começa a tomar esses hormônios, são sintomas. Sim. São sintomas devastador. Sim. O que um hormônio feminino faz no corpo de um homem e o hétero, a testo, faz no corpo de uma mulher O estrago. é um estrago devastador. Ó, é muito importante você falar isso aí. Por favor, gente, dá uma atenção nisso aqui. Existe hoje um incentivo no mundo para hormonização. Aqui no Brasil, Para começar bem cedo. infelizmente, a nossa nação, nosso Brasil, com 87% de cristãos hoje patrocina com dinheiro público hormonização de criança. A USP está injetando, pessoal, 280 crianças e adolescentes estão recebendo hormônios para fazer transição. Meninos a partir de 5 anos de idade, meninas estão recebendo hormônios. Eu chamo isso de crime. Isso é um crime. Estão destruindo crianças. Por que eu digo destruição? Sim. Uma criança... Quantos anos tem a filha de vocês? Tem 2 anos e 3 2 anos e meio, 3 anos. O que é que nós estamos vendo? Mães expondo seus filhos. E eu quero até... eu estou aqui como entrevistadora, mas na verdade eu sou até uma participante hoje desse podcast, né? Maravilhoso. Mas mães me mandam vídeos. Teca, olha aí essa menininha de 2 anos que a mãe levou numa loja e deixou a menininha dela comprar roupinha de menino. Teca, olha essa mãe aí que pegou o menininho dela e levou lá no shopping. O menino tá no corredor procurando vestidinho de menina. E a mãe ali fazendo vídeo, ganhando curtidas, seguidores, dizendo assim, meu filho é livre, ele quer, olha filhinho, esse vestidinho, você quer esse vestidinho, menininho? Eu quero, mamãe, esse vestidinho. E aí, o que essa mãe tá fazendo? Em nome de uma exposição pessoal, em nome de atrair seguidores, curtidas, Sim. like, dinheiro. Sabe o que essas mães estão fazendo, pastor Flávio? Essas mães estão expondo seus filhos, destruindo seus filhos. Por que eu falo destruição? Eu tô falando isso aqui, gente, com consciência do que eu tô ensinando para vocês. Eu trabalho com crianças, sou formada na área. Uma criança, ela tem a fase da fantasia. Então, uma criança, ela com os 2 anos de idade, ela pode dizer assim, eu sou a Barbie. Ela quer vestir como a Barbie. Sim. É fantasia. Agora, uma criança, pastor, com 5 anos, ela fala assim, mamãe, eu sou o Homem-Aranha. Essa mãe pega esse menino e coloca ele lá no telhado e bota uma roupa de Homem-Aranha e fala, pula daí porque você é um Homem-Aranha? Não, ela sabe que é uma fantasia, uma brincadeira. Agora, numa mente progressista, numa mente sem estrutura. O menino fala com 3 anos, mamãe, eu quero ser menino. A menina fala, quero ser menino. O que essa mãe faz? Leva lá na USP, o menino começa a usar hormônio, tomar hormônio, e leva esse menino para começar a usar roupa de menina. Ou seja, o interesse não é da criança. É a mesma coisa de falar que existe cachorro vegano. Cachorro nunca vai ser vegano, é a natureza do animal. Então, meus irmãos, o que vocês estão fazendo aqui hoje de contar isso para nós, de expor, principalmente essa questão que você tocou aí dos malefícios. Então, eu queria que você falasse mais sobre isso para nós, Flávio. Malefícios dessa transição, de injetar hormônios. Gente, nós estamos falando de algo que virou hoje mercado no mundo. Não sei se vocês acompanham. Tem um documentário, quero indicar pessoal em casa aí, What's Woman, é o nome do documentário. Envia para mim pelo WhatsApp, tá? Fortíssimo. O que é uma mulher? Esse documentário mostra que indústria nos Estados Unidos estão lucrando, fazendo hormônios, fabricando, injetando em crianças, sabendo que nunca mais aquela criança vai ser normal. No seu corpo, pastor, fala dos estragos que isso fez. O primeiro passo do hormônio doeu meus peitos, porque eu era musculosinho, né? Eu tinha músculo nos peitos, eu tinha um corpo bem definido, a barriga bem durinha, a barriga quebrou, eu criei banha, pele, os meus braços ficaram flácidos, o meu peito virou o formato de uns seios. Sim. Dentro do peito cresceu uma glândula enorme, Uhum. doía muito, muito, quando tocava. Para o humor, né? Peraí. No frio doía que nem... Eu suportava ficar na rua no frio. E no calor ficar parecendo uma geleia. O hormônio, o anticoncepcional no corpo do homem engorda, dá uma fome devastadora, só come demais, a pessoa dorme muito, estresse demais,
Ataca o emocional. Ataca o emocional, a pessoa fica ignorante, Sim. nervoso. Porque ela começa a ter reações no corpo É. de uma mulher, sendo que, na verdade, a identidade desse ser é um homem. Ó, o pênis diminui o volume, o esperma acaba, o saco diminui também, Meu os Deus. testículos diminuem, destrói o órgão genital masculino, o bumbum cresce, fica avantajado, toda a forma do corpo Nós muda. estamos falando só de aplicação de hormônios, É, né? só dos hormônios. Só de Depois vem o hormônios. silicone, que aí é desgraça Sim, tudo. sim. O humor da pessoa, a pessoa quer matar. É simples, é isso. É o grau acha que isso máximo. tem- Quando a pessoa tá tomando hormônio, você não olha nem de cara feia pra ela. Acho que isso tem a relação, então, pastor, eu fiz uma pesquisa hoje que o desejo de tirar sua própria vida entre homossexuais é muito maior do que entre heterossexuais. E é claro que vai ter aquelas justificativas. Foi a os sociedade, gays é. querem se matar porque não são aceitos pela É. família, não são aceitos pela sociedade. Claro que são justificativas e claro que a gente sabe também que existe esse fator. Mas você acha que tem também uma O relação... estado emocional o estado emocional. o estado emocional de um menino, de um rapaz que começa a tomar esses anticoncepcionais, esses hormônios, é devastador. Mexe muito com a mente, muito, muito, muito mesmo. Fica sem identidade. Fica sem identidade. identidade. Fica. E nas Ah. mulheres, a Suzana falou para mim, né, da outra vez que a gente conversou, disse que os hormônios da mulher é terrível. Que fica aquela coisa, aquele apetite sexual, sabe, descontrolado. E sim, do homem sim. fica sem libido, tá? Ah, O sim. homem Interessante isso perde, aí. ó, o hormônio feminino no homem Aham. deixa ele sem libido. Aham. Para ele se tornar um Uma parceiro mulher, ativo. Pois é, Ativo sexualmente. quando, falando. quando o homem toma muito hormônio, ele não consegue ser ativo. Ah, sim. O pênis não funciona. Sim, Ele aham, brocha. aham. Ele se torna realmente passiva. Sim, passivo. Ele se torna ok. passiva. E na mulher, Na mulher é o desejo... por causa da testosterona, né? É, Faz a mulher ter mais testosterona. libido. Sim, aham. Sim, é faz a terrível. mulher- Sim. Terrível, terrível. E nós estamos falando de fatores que são quase irreversíveis, né? A questão do hormônio vai demorar um pouquinho sair e tal, mas e a automutilação? Você, Aí o que que acontece? Tem um graças fator... a Deus, não chegou Não, nesse ponto, Quase. né? Tem um fator importante no transexual, no travesti, que até eu me perco nos artigos aí. Aham. Que o homem, o Flávio, quando passei da minha adolescência, eu me envolvi com homem e com mulher. 14 foi com 2 homens, eu fui o ativo, normal, Sim. mas não foi bom não. E com 15 eu me relacionei com mulher, também não foi bom não. Aham. O meu desejo era só com homem, tá? Eu sempre gostei mais de homem, não gostava de mulher não. Apesar de praticar ato sexual com mulher. E aos 16 até os 18 eu me tornei um travesti perfeito. Perfeitinho assim, perfeito aos olhos dele, né? Sim, sim. Não aos olhos de Deus. Porque perfeito é o Senhor. Na cama, os homens querem ser passivos. E eu não conseguia ser o ativo. No começo. Aham. Eu não conseguia ser ativo. Aham. Aí tinha, para fazer o programa tem que ser ativo. Sim. Porque os clientes procuram travesti na rua para ser passivo. Sim. Então eu me frustrei. Infelizmente, homens casados. A maioria é infelizmente, casado. A sim. maioria, a grande É maioria. o submundo, né? É É. o submundo. É o mundo da pornografia. São E- segredos que a Bíblia diz que será revelado naquele dia, né? É. Será exposto o segredo do coração dos homens. São né? imundos. Sim. São sadomasoquistas. É coisa pesada. É coisa mesmo. pesada, é nojento o que a gente sabe, o que a gente praticou, o que a gente fez. Sim, sim, E tem tudo revelado e tem tudo guardado. sim, Então o travesti se frustra. sim. Geralmente se apaixona por um rapaz, tem vários relacionamentos. Aham. O rapaz geralmente, mesmo gostando do ato do sexo anal, ele se torna um gigolô, um cafetão Sim. do E transexual. vai só afundando, né? Vai só se afundando. Só se afundando. Na verdade, eles usam o transexual, abusam o uso, use e me abuse Sim. e jogue fora. Torna-se um objeto. Extorque, É. faz Sim. o que quiser, Aham. mas no final termina com a mulher. Sim. Esse efeito da hormonização e dessa automutilação, a gente precisa falar mais disso. Porque eu lido muito com adolescentes, né? Eu estou indo para as escolas, para dar palestra. E eu percebo que os adolescentes que estão se automutilando, cortando pulsos, com pensamento suicida,
a maioria que vem conversar comigo, pastor, o X da tristeza, da depressão, é o uso excessivo das telas. Eu tenho falado isso muito para os pais. Mas quase todos eles, a minha pergunta é, você tem convicção da sua identidade? Esse adolescente com depressão. Esse adolescente que está querendo se matar. Esse adolescente que não quer sair do quarto. E ele fala assim, não, eu não sei se eu sou bi, se eu sou pan, eu não sei se eu gosto de menino, se eu gosto... Tem hora que eu acho que eu gosto dos dois. Eles estão expostos a tanto incentivo. Tanto. Meu Deus do céu. Bombardeado por Eles essa estão mídia. tão bombardeados. As séries da Netflix, os desenhos animados, Sim. a sala de aula tomada por professores progressistas. Tá Hoje virando temos, uma obrigação. temos mais professores progressistas do que conservadores nas grandes cidades. Esses meninos estão recebendo tanto incentivo que eles estão ficando desorientados, sem identidade. Sim. Né? E lá nos Estados Unidos, o que acontece? Se esse menino, ele já declara para a professora que ele não quer mais ser menino, sem autorização dos pais, em muitos lugares nos Estados Unidos, ele já é encaminhado para essa clínica. Nossa. Então, o que está acontecendo hoje? Tem alguns adolescentes que estão processando essas clínicas de transição sexual. Porque tem um caso de uma menina chamada Clé, que ela fez a mutilação, ela tirou os seios, e hoje ela está uma jovenzinha arrependida, com a vida destruída, não vai poder gerar, não vai poder ser mãe, não vai poder amamentar, porque ela foi destruída por um sistema maligno. Sistema maligno. Então, o que vocês estão dizendo aqui, precisamos repetir isso mais. Para esse adolescente que vê o travestismo muito romântico, que acha aquela figura Coisa linda, eu achei lindo. Não é verdade? Quando eu vi a travesti na esquina, eu gostava de um menino, que hoje é muito meu amigo. E quando eu vi a travesti, eu falei, nossa, eu quero ser assim. Eu já era bonito de rosto e de cabelo, né? Tinha um cabelão preto e meu rosto era lindo. Só que meu corpo era machudo. Aí um outro amigo meu que hoje é transexual operada, hoje é uma mulher trans, não é? É isso aí que fala. E eu me perco, tá? Tem hora Porque eu me perco nas Mas palavras. 50 tipos de gêneros, Foi que aplicou hormônio em mim. E na verdade isso é uma mentira, né? É uma mentira. Que aplicou hormônio em mim. E aí uma mocinha, uma menina lindíssima, que é cantora hoje, Tânia Mara, que me emprestou o primeiro vestido de mulher. Sim. E eu vesti, achei lindo e maravilhoso. E aí, como eu não tinha quadril... É um mundo muito colorido, bonito, né? Todo mundo me aplaudiu, eu era lindo, Sim. era bonito, era jovem, né? Uhum. Demorou, foi muito rápido, passageiro. Como eu não tinha o corpo feminino, apesar de tanto hormônio, eu ainda tinha o corpo indefinido, eu coloquei silicone. Nos quadril e um pouco no glúteo. Que é outra coisa terrível. E o meu hormônio, o silicone destrói o corpo da pessoa. Gente, silicone, é óleo de avião. Que bom que vocês estão tocando nesse assunto. Porque não só no mundo da transexualidade, mas as mulheres hoje, elas estão tão insatisfeitas, né, com os corpos. Tem mulheres se que dando às vezes muito mal. não querem passar pelo processo de uma academia e acabam indo pelo caminho mais fácil, né? E estão deformando. Muitas delas estão ficando deformadas de tanta aplicação do silicone industrial, né? É uma coisa assim. Eu penso que esse podcast aqui, pessoal que está em casa, meu Deus, compartilhe isso aí. Isso aqui, essa noite aqui é uma noite sobrenatural. Deus está permitindo vocês em casa terem informações aqui de vivência, de gente que esteve lá, que sofreu lá nas garras de Satanás. E que não era feliz, não é verdade, pastor? Você se sentia um homem feliz? Eu era infeliz. Infeliz. Toda a vida. Toda a minha vida eu fui infeliz. Calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles de um transexual, de uma transexual. É o amor que não existe. Sim. É justamente o que eles falam tanto. Duas palavrinhas que eles falam tanto, mas não existe no mundo da... Paz e amor. Não tem. Amor e respeito. Amor e respeito. Essas duas palavras não existem no mundo da homossexualidade. Sim. Não existe. Nem tem a terceira que você mencionou. Paz. Eles não têm paz, eles não têm amor e eles não têm respeito nem por eles mesmos. Sim. Eles têm cumplicidade, duplicidade, quando é para fazer o mal. Quando é praticar o mal. Quando é para atacar, atingir, afligir, extorquir. Quando é para agredir uns aos outros. Sim. Aí eles são... Não sei se o senhor tem ciência de informações que eles ocultam, da violência que acontece entre eles. E né? muita violência. Uma pesquisa que eu fiz hoje, da BBC, ela mostra o seguinte: o drama do armário duplo,
a violência invisível entre casais do mesmo sexo. Ou seja, Muita violência. por causa do interesse em promover essa agenda LGBT, eles não divulgam a violência que existe entre esses pares. Sim. Mulheres, por exemplo, não sei se vocês participaram, assistiram, aquelas duas mulheres lésbicas que mataram uma criança agora em Porto Alegre, né? No começo do ano, elas foram julgadas e O ano condenadas. passado, 2 matou uma criança em Brasília. Automutilou a criança, né? Mutilaram uma criança, tiraram a genitáliazinha dela. E essas duas que foram julgadas lá em Porto Alegre, qual que foi a causa? As duas brigavam demais por causa da criança. Então, assim, eu fiquei assim, chocada com essa notícia que eu vi hoje, o quanto eles vivem violência entre eles, mas Sim. a mídia não quer divulgar que as duas companheiras estão brigando a faca, que os 2 homens estão brigando. E não é só desses pares que vivem dentro da mesma casa. Eu vejo isso nas ruas, o senhor mesmo já contou isso, né? Como A que gente era tem lá. um menino LPD. Nós temos um menino que eu não vou divulgar o nome dele. Sim. Ele mora em Guarulhos. Sim. E ele estava namorando um ex-pastor de igreja. Meu Deus. Tá? Que eu também não vou divulgar o Sim. nome dele, que ele Claro, pediu né? ajuda essa semana. E eles nos pediram ajuda Sim. para não deixarem os 2 se matarem. Olha só. Eles terminaram o relacionamento dele. Uhum. O nosso menino já esteve com a gente em Brasília, já esteve lá em casa, já esteve na tenda. O outro veio atrás de mim para saber como é que ele estava. Eu falei, ele está bem, ele está aqui em casa, está sendo guardado. Os 2 só vivem de olho roxo. Os 2 brigam igual 2 animais. E essa semana decidiram terminar para não se matarem. Meu Deus. São todos 2 crentes, todos 2 da igreja, filho de católicos e de cristãos evangélicos. E um deles era pastor. Olha. Saiu da igreja para ter um caso homoafetivo. Os 2 estão na pior derrota da vida. Meu Deus. O meu próprio irmão, todos os namorados, guerra. Minha irmã quase mata a ex-mulher dela. Todos os meus namorados. Você tem na sua família? O quê? Tem É o que mais tem. É. Os meus namorados, os meus casos amorosos, eu espancava. O último, antes de eu aceitar Jesus, falei, sai da minha casa. Porque o dia que eu te ver, eu te mato. São 2 homens com 2 temperamentos homens, fortes, 2 não é? temperamentos. Ele pegava a minha cara e tacava era na parede. Meu Deus. Pá, que sangrava. É, violência Ele quebrou, sempre. foi meu nariz. Meu Deus. E eu cortei ele todinho. Aham. Olha, se você quer saber, terrível de o lugar que violência, mais muita tem violência. Eu vejo disputa também, né? Assim, às vezes eu acompanho esses casos, eu estou sempre procurando estar inteirado desses assuntos, porque é a minha área, eu falo para a Sim. família. Eu vejo uma disputa entre eles, uma disputa de destaque, né? De beleza, quem é o mais belo, quem é a mais Exatamente, bonita. Eles humilham uns aos Humilha, outros, ó. não é? Sim. São os mais gordofóbicos, são os mais preconceituosos, Sim. são os mais racistas, Aham. são os mais mentirosos e agora são os que mais odeiam. Pois porque é. hoje eles me odeiam, Eles te odeiam. porque eu falo a verdade. Exato. Sabe o que eles falam? Ah, essa bicha, esse viado, essa maricona tá falando mal da gente agora. Eu não tô falando mal, eu tô falando a verdade. E criticam o seu jeito também, né, pastor? Critica, é um viadinho, tem um jeitinho de bicho, olha a Exato. vozinha dele, olha galão que leva querosene e não perde o Eles falam isso com É, são você nomes- também, Andréia? Como O esposa, quê? você ouve isso? De Sobre o todo jeito do seu esposo, nome, questionando a masculinidade dele, a de transformação todos dele. os nomes. É, porque assim, é complicado, essa galera não Não dá mole não, viu? respeita muito. Eles não respeitam ninguém. E querem respeito. Querem Então respeito. a gente passa, do começo foi bem complicado para eu ter que ouvir tudo. Eu não vim da homossexualidade, eu não Sim. sabia como é que era esse Era um Ó, mundo super... desconhecido pra um dos você, rapazes né? do nosso ministério colocou aqui, Você vai ó. deixar eu Ah. concluir ou não? Isso porque antes de ser assassinado, a criança em junho teve o pênis amputado. Sim, eu acompanhei esse caso. Muito triste. Então, como eu não vim desse submundo da homossexualidade, para mim foi bem complicado. Mas hoje, graças a Deus, que Não, até hoje você fica assustado. eu fico assustadíssimo. Fica. Mas hoje, Sim. sei lá, a Tá gente mais Vai criando músculos É, emocionais. Blindados. Sim, mais cheia do Espírito Santo. É. Essa é a diferença, né? Mas o que você tem uma palavra para o pessoal aí que questiona
O seu jeito, porque você mesmo já declarou isso, que você não perdeu toda aquela marca lá do seu passado. Não, mazelas. Sim, mazelas, faz sequelas. parte de um histórico, né? Desde são criança. Sequelas. Comecei, os abusos na minha vida foi com 6 anos de idade. Foi com 6 anos de idade. 6 anos de idade, um rapaz jogava leite moça, leite condensado no meu Deus. corpo. Meu Passava Deus. a língua pelo meu corpo, Sim. beijava a minha boca como se eu fosse uma menininha. Sim. Entendeu? Então, mexia comigo com o dedo, com a Tocava em língua, você, me né? tocava como se eu fosse uma menininha. Então, com 12 anos, eu comecei a fazer programa por causa de dinheiro. Sim. Então, aquilo ali tornou um vício, uma vontade. Então, eu tentei amar, eu tive 2 grandes paixões, as 2 foi desastrosas. Eu cheguei a ser abusador também. Ah, sim. Não de criança, mas de rapazes da mesma idade. Dentro da minha área, eu vejo isso como um quadro repetitivo, né? O abusador, se ele não for curado, o abusado, se ele não for curado, ele vai se tornar um abusador. Curado, liberto, transformado. Exatamente. É a mesma premissa daquele que foi ferido. Aquela pessoa que é ferida, quando ela não é curada, ela continua ferindo pessoas sem que ela perceba, né? Sim. Então, o abusado, ele vai desenvolver um quadro também. Se ele não for curado, se ele não for liberto por Jesus, ele pode desenvolver um quadro de... Então, quando eu era travesti, eu tive eu tomei uma raiva tão grande de homem que eu me envolvia com os rapazes da minha idade e aí eles não queriam fazer certo tipo de coisas que aí eu embebedava eles, drogava eles junto comigo, eles já eram drogados mesmo, não estavam nem aí, e aí eu fazia quando eles viam, já tinha feito tudo que eles não queriam. Você fez tudo isso? Fiz, estava bêbado, estava drogado, e aí aquilo virou um vício, eu comecei a... Então, isso fez com que eu quisesse tirar minha própria vida várias vezes, tá? Sim, então você também teve essa fase. Eu tentei tirar minha própria vida, eu fiquei em coma no hospital. Você chegou a cometer o ato. Cheguei a cometer o ato. Meu Deus. Cheguei a enfiar uma faca em mim, fui internado com... Tomei muito antibiótico, muitos remédios, taxa preta, tive coma alcoólico, bebida e droga, princípio de overdose, e fiquei internado 1 semana no hospital. Sendo cuidado por uma mulher. Quando você estava lá... No travestismo. No travestismo. A falta da identidade é um assunto que eu estou sempre orientando os pais. E a falta de paternidade. Sim, a referência, a falta da referência da a maioria paternidade deles ou da não tem. maternidade. Outros fatores, a exposição precoce à pornografia. Sim. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, a questão da pornografia, né? Sim. Cada vez mais precocemente as crianças estão muito fácil, tendo né? acesso, né? Através até dos jogos. Esses dias eu vi uma mãe falando sobre a criança jogando Roblox e ela começou a ver imagens pornográficas num joguinho infantil. Né? Um adulto ali que estava interagindo com essa criança, convidando essa criança a fazer assim, fazer assim. Então, assim, tá muito sujo. Tá tudo muito sujo, tudo muito programado para desmasculinizar os meninos. Sim. Né? Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que algumas mulheres vão ficar até meio brava com a gente aqui, mas tudo muito sutil. Mas, por exemplo, os doramas, né? Os doramas são lindos. Eu nunca assisti. Eu nunca São assisti. românticos. Eu não sei nem o que é isso. Eu tive que assistir alguns pedaços, assim, eu não tive muita paciência, porque eu falo muito sobre o assunto. Sim. Então, Mas onde é que tem isso? Os doramas, eles estão na Netflix, em algumas das outras plataformas, que são uma espécie de novelas coreanas. Então, assim, é muito romântico, atrativo. Mas tem homem com homem? Não. Por isso que atrai essa família conservadora, né? Então, a ideia é atrair família conservadora para ir desconstruindo alguns princípios. Aos poucos eles vão colocando. Então, de início, quando eu falo assim, muita mulher fala, não, Teca, dorama não, porque é muito bobinho, não tem nem beijo na boca. Mas olha o que tem por trás. Tem um homem bonito, mas ele é fraco. Tem uma mulher poderosa no dorama. Essa mulher, ela é tão poderosa, tão empoderada, que ela faz esse homem ficar subjugado. Ele fica sem forças, ele fica desmasculinizado. E a romantização do dorama faz todo mundo aceitar com naturalidade homens que não são másculos. Homem banana. A outra palavrinha é essa. Trouxa. Então, eu lido com meninas que não estão conseguindo gostar de um homem, porque o rapazinho da cidade dela colhe café, tem enxada, trabalha no campo, másculo, mas ela quer aquele coreano, meigo. Olha só a sutilidade de Satanás. Romântico. E aí, isso vai sendo
colocado aos pouquinhos. E agora eu me choquei, pastor Flávio. Eu não tenho o nível, né, de afronta que vocês têm, mas de vez em quando alguém me xinga também. E esses dias alguém me xingando lá, com nomes assim muito pesados, né? Essa pessoa falou pra mim assim, me respeita porque eu sou um Therian. Ixi, pronto. Então, né? olha onde que eu quero chegar com vocês nessa conversa aqui, de essa não aceitação, que quer que todos os outros nos aceitem, mas ela não se aceita. Esse adolescente, ele está exposto a tanta novidade no mundo da transexualidade e da maldita ideologia de gênero, que eles estão buscando, hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo. Agora virou febre entre eles os Therians, que são... O que é isso? Pois é. Eu fui fazer uma pesquisa e descobri que são milhares e milhares e milhares. São adolescentes, são homens, mulheres, que descobriram que eles nasceram num corpo de pessoa, mas que eles são animais por dentro. Diabo, já vi isso. Só não Agora, sabia esse nome. Eles estão fazendo videozinhos com tutoriais ensinando como engatinhar, como miar, como latir. Gente E eles vão do falando, céu. pastor, seriamente. Eles olham assim na câmera e falam assim, gente, eu não escolhi ser um lobo. Pronto. E esse eu aí vi nós, esse vídeo. nós taxaríamos isso há uns anos atrás de distúrbio mental. Agora Mas não. você nem pode dizer isso. São universitários, são publicitários. Mas lá no Japão, por exemplo, teve um homem que chegou a comprar mesmo uma capa assim de cachorro, ele anda de 4. E tem um outro nos Estados Unidos que a esposa dele leva ele para passear de 4. O que eles estão fazendo? Desafios. Quem é que vai para o shopping? Quem é que vai ter coragem de ir para a escola? Eu ouvi de professores nos Estados Unidos que estão recebendo orientações de como tratar seus alunos Therians. Ai, gente. Como fazer a chamada, como respeitar essa criança que... Meu Deus, está assustador. E eles fazem tutoriais. Como contar para sua mãe que você é um Therian? Como contar para os seus pais que você nasceu num corpo errado e que você é um animal? Gente... assustador. Milhares Deus no TikTok, do céu. milhares no YouTube. E a menina ensinando lá com seus milhões lá de seguidores, ensinando que você pode começar a inserir ração de animal na sua refeição para você de verdade se assumir um Therian. Então, nós estamos falando de uma época que eu acho que nós estamos pior que Sodoma e Gomorra. Minha Está. pior. Não é? Bem pior. E até o fato de nós estarmos aqui orientando, aconselhando, nós somos odiados. Então, já vamos caminhando aqui para... É tanta coisa boa, né? Vocês têm que voltar mais vezes. Não, né? a gente vai voltar, a gente vai Porque é tanta coisa Tem que boa para marcar, ouvir porque... de vocês que vivem Meu com esses Deus. jovens o tempo todo, Depois. esses jovens que estão sendo influenciados. E a palavra papai e mamãe é contágio social. Um menino conversa com o outro, conversa com a outra, e começa a achar que também é bi, que é pan, e daí a pouco não satisfeitos acham que são não binários. Vocês já receberam alguém lá assim? Na casa de vocês, os não binários? O que é não binários? Pois é. São os Me termos, faço de- né? Ei. Os não binários são aqueles que dizem assim, olha, eu não sou obrigado a entrar numa caixa do conservadorismo e eu ser um homem ou mulher. E se eu não me identifico nem com homem Com nem mulher? nada, eu sei. Então eu não sou... Eu sou não binário, ou seja, eu não faço parte desse binarismo judaico-cristão e eu quero que vocês me chamem de Ili, eu quero que vocês respeitem o meu Esse é o pronome, Eli, eu Ili. quero que vocês me incluem no todes, É. eu quero um banheiro É igual, neutro. é igual eles não têm mais... Eles não querem nem falar eu sou homem ou sou mulher, eles querem falar eu sou cis. Não, o cis que eles o cis falam. é o hétero. O cis é o hétero. O cis é o hétero. É. Mas esses Ah, termos eles entendi, foram que eles não querem criando. falar, né? Eles não entendi. querem nem falar, mas o hétero Sim. vai ser tirado. Sim, porque a ideia... A ideia é que o destruir o hétero. A ideia Eu sou é homem que, cis. Exato, que o mundo Mulher foi cis. forçado Eu sou mulher a viver. cis. A ideia é, o mundo foi forçado a viver a heteronormatividade. É. Esse termo eles usam muito lá na faculdade. Que o cristianismo forçou a heteronormatividade. Ou seja, vocês dois aí, homem e mulher, isso aí vocês nem É tiveram escolha ultrapassado. não, porque quem forçou vocês a serem homens e mulheres foi essa sociedade enraizada pelo cristianismo. Então, o que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, né, vocês aí vivendo um pouco mais que nós, eu vivo isso, sofro muito por isso, pela minha forma de pregar. Nós estamos vivendo o que Jesus disse, vocês serão odiados. Odiado. Não, como a gente já está terminando, verdade. vamos terminar de uma forma... Foi eu e mais 3 rapazes, nós éramos em 4. Fomos para uma audiência pública lá na Câmara dos Deputados.
Quando terminou a audiência, a gente ouviu todo mundo, até me apresentaram lá, o pastor Flávio Amaral está aqui, a gente chamou a atenção por causa do grupo, que estava todo mundo vestido da mesma maneira, com a camisa do LPD. Um líder lá dos ativistas olhou para os rapazes que estavam comigo e perguntou, vocês são normais? Meu Deus. Sim. Era o Diego, o Helder, o Rick e eu, nós 4. Vocês estão bem? Nós estamos. Tem certeza? E a gente ficou impressionado Com a pergunta. com a pergunta que ele fez. Você voltou a gostar de mulher? Você gosta... Aí eles são debochados, né? Você gosta de uma racha? Falei, de vagina. Minha mulher tem vagina. O nome é esse. Não, mentira! Como que você... assim? Ai! Sim. Que nojo! Meu Deus. E nós olhamos pro... Mas vocês são normais? Tá tudo bem com a cabeça? Vocês acordam Meu normal? Deus. Vocês dormem? Como se fosse um distúrbio heterossexual. Gente, eu saí de Meu lá Deus. pasmado com o Sim. que eles estão conseguindo fazer. Sim, e o que eles estão fazendo? Fazendo essa geração ter ódio por conservadores. Sim. Né? Então, quando nós falamos do mundo conservadorismo, nós estamos falando de 2 lados apenas. Ou o sujeito é progressista, que não é progresso é bom, progressismo é maligno. Ou o indivíduo, ele é progressista ou ele é conservador. Então, eles estão criando ódio contra Sim. nós conservadores. A Bélgica, essa semana, eu vi uma nota que eles estão culpando os problemas climáticos do mundo. O problema climático no mundo a culpa é dos brancos, dos héteros e cristãos. Caçamba. Então, nós estamos caminhando para aquilo que Jesus falou que nós viveríamos. É. Vocês serão odiados. Não, E nós sabe o que estamos eu acho Todas as interessante? nações. Se você... Sim, e Jesus eu ouvi tanta mensagem criminoso. Agressivo, Você né? tem que morrer. Você vai pro inferno. Você tem que morrer. Você vai pro inferno. Você é um criminoso. Você matou aquela menina. Olha só. Não, eu não matei menina nenhuma. Foi um rapaz que tirou a própria vida. Não fui eu que matei nenhuma menina. Meu Deus, eles estão conseguindo desconstruir Sim. a humanidade. Porque a ideia é a repetição. Deus falou para Moisés assim, Moisés, repete, manda os pais repetirem. Então nós, quando nós estudamos pedagogia, o que nós mais ouvimos é o método da repetição. O professor ele tem que repetir a mesma coisa para o aluno várias Repetir vezes. sempre. E é Deus que falou isso para Moisés, repete. O que Satanás faz? Ele copia Deus. É. Então eles vão repetindo. Repetindo. Vamos colocar nos desenhos, vamos colocar nas séries. Nas vamos fazer os novelas. professores progressistas, vamos colocar nas novelas, vamos repetir, até que todos acreditem que ser heterossexual não é uma coisa normal. Não é normal. Você tá entendendo? Loucura. E hoje, ser cristão é ser odiado. Então, Jesus falou que nós seríamos odiados porque somos cristãos, né? Sim. E nós seríamos odiados porque ele falou assim, porque vocês não são desse Deste mundo, mundo. assim como eu não sou do mundo. Então, os valores que nós ensinamos, adolescentes, vocês que estão em casa, de repente vocês aí ficaram com muita raiva de ouvir esse podcast, de assistir esse podcast. Então, nós estamos aqui com muito amor, Sim. trazendo para vocês essas experiências, essas vivências. Você, menino, menina, que está aí com um turbilhão de coisas na sua cabecinha, achando, a Teca não sabe do que eu estou vivendo, o pastor Flávio não sabe, a Andréia não sabe, gente sabe, eu sim. não escolhi. Não, filho, você está sendo influenciado. Ninguém nasce assim. Então, nós não estamos aqui com ódio, muito pelo contrário. Às vezes, eu sou sanguínea, o pastor Flávio também é, e casou com graças a Deus, uma fleumática, uma mulher mais tranquila, né? Mas no nosso temperamento sanguíneo, nós extrapolamos, às vezes, no tom da fala. Por quê? Porque nós amamos. As pessoas me xingam e uma das formas que elas me atacam é, nas minhas pregações, elas escrevem debaixo do meu vídeo assim, a senhora tem discurso de ódio. Por quê? Porque eu aviso sobre o juízo de Deus. Não, e você xinga Não, eu Você sou xinga o controlada. povo? Não, eu sou mais controlada Você, que você. você fala palavras de baixo calão? Não, eu sou mais Nós controlada, conhecemos né? agora uma pastora. Você vai conhecer ela? Quando ela estiver no Brasil. a gente- Minha fala é sobre o juízo de Deus, pastor. Sim. Você precisa ser transformado, que haverá um juízo de Deus.
Como houve para Sodoma e Gomorra, haverá um juízo de Deus e você tem que ser liberto desse pecado. Não só da homossexualidade, mas pecados sexuais, pecados de caráter moral. Você tem que ser liberto, conhecer Jesus para ser liberto. Nós conhecemos agora uma pastora chamada Renata Vieira. Maravilhosa. A gente vai fazer uns podcasts com ela, a gente vai para fora, a gente vai Ela estar mora com na ela Flórida. fora do Brasil. Sim. Ela foi a vida toda lésbica. Ah, sim, eu comecei a acompanhar o Começa. trabalho dela. Renata Vieira, Ela linda. fala com muita propriedade. Sim, ela é E maravilhosa. a mansidão, e as Sim. palavras lindas, Sim. e as palavras É bem diferente de Flávia Amaral. Exatamente. Deixa eu falar. Eu vou melhorar. Vai. Muito vai. pouco, mas eu vou. Vai Você melhorar. precisa, na verdade, sabe por que você precisa, pastor? O senhor precisa ficar livre da cadeia ainda um tempo. Por muito tempo. Meu marido fala comigo assim, Teca, pega leve. Vixe. Você não pode ir pra cadeia agora. Né? Então somos nós, a Deus. gente vai ser- os homens- A os nossa homens- oração nos faz invisível diante os dos ditadores nossos da toga lá não inimigos. podem te achar Vai ser agora. cancelado, mas não Ele fala precisa isso ser comigo. agora, né? Vamos esperar então, um pastor, pouquinho. o nosso conselho para o senhor aqui é esse mesmo que seu pastor, né? Pastor Wagner Bretas, Nosso tem te pastor aconselhado, querido, meu né, um homem- pastor. Um homem sábio. Ele é. É o mesmo conselho para você. Essa geração precisa te ouvir. É. Né? Então, assim, pegar leve não é ter medo, não. O Nicolas Ferreira, ele fala muito sobre isso, que depois que a criança dele nasceu, ele está mais moderado nas palavras, porque ele sabe que ele corre risco, né? Claro. Então, para o senhor ter mais espaço nas suas redes sociais, continuar falando, esse Pega controle leve. emocional aí vai te ajudar bastante a alcançar mais vidas. Não, eu tô medicado. Você está medicado? Eu Ele tô vai- medicado. Ele Então, vai- para finalizar aqui, eu queria que a Andréia deixasse uma palavra aí para essas meninas, para essas mulheres, para essas mães, né? Fazendo aí já suas considerações finais, como que você como mãe hoje, esposa de um ex-travesti que é um pastor, um homem de Deus hoje, fala para essas mães aí que estão em casa te ouvindo. Eu quero deixar para elas o seguinte: essa geração precisa que os pais levem os seus filhos a Jesus. Glória a Deus. É muito difícil a gente pregar hoje, porque eles estão sendo bombardeados em escolas, enfim, está muito próximo à volta do Senhor Jesus. E a gente precisa trazer esse culto do lar novamente. Glória a Deus. A gente precisa voltar às nossas origens, né? Precisamos trazer Jesus de novo para o nosso lar. A gente traz tanta coisa ruim Sim. e Jesus fica de fora. Então, assim, só com essa conscientização da palavra de Deus. É claro que tem filho que chegou a uma certa idade que você não consegue mais, né? A Radassa é pequenininha, você coloca ela sentadinha aqui, ela vai ficar. Sim. Mas quando chega adolescente, a gente, igual o pastor falou para nós, chega a uma certa idade que a gente só pode dar conselhos. Sim. Então, trazer essa conscientização que Jesus, ele é poderoso, ele Gerar está Cristo gera neles. Cristo nele. Ah, mas esse papo de novo, sim, esse papo de Isso. novo. E aquela semente que for lançada lá, ela não vai voltar vazia, né? Se o filho está na homossexualidade, nas drogas, que foi o meu caso, eu tive uma experiência nas drogas, foi muito ruim. Para mim era fácil o acesso, minha mãe também era drogada. Então, assim, eu ouvi falar de Jesus através da mãe de uma amiga minha, e aquilo me chamou a atenção, e aos 21 anos Jesus me salvou. Glória a Deus. Então, essa palavra de Deus, não adianta pregar, profeta não tem honra, não. Adianta sim. Adianta. Fala, vai falando, Fala vai de repetindo. Jesus. É, vai repetindo. repetindo, né? Isso. Essa repetição vai trazer Isso. essa conscientização. E no mais, minha filha teve por um certo momento da vida confusa em relação à sexualidade dela. Mas com Deus e muita orientação da Bíblia, Você porque tá a falando de uma Bíblia outra filha, né? é a minha filha Débora, Débora, que ela tem tem que idade? 22. Ok. Então teve um adolescente, ficou meio confusa, Quando ela mas tinha 15, 16 anos, nós Sim, trouxemos ela para Ipatinga, Uhum. ela quis. sim. Vim com essa historinha de Sim. que era homem trans. Também estava passando por influência, Sim, né? nós não influência deixamos. na escola e Sim, tudo. sim. Então, assim, Aham. eu expliquei para ela, eu falei, você tá vendo as vidas que a gente cuida. Sim. O sofrimento que eles têm, rapazes com os braços todo Meu mutilados. Deus, E aham. hoje É ela tá isso que você casadíssima quer com o pra marido você? dela. É mesmo. E ama o Tá marido noiva, dela. tá uma Oh, benção. Ama. Deus. Então, esse período, os pais, quando seus filhos estiverem nesse período de confusão na mente, não briga não joga para fora não. paciência. Tenha paciência. Então espera que com certeza Deus vai bradar nome e de a gente Jesus. não gerou pro inferno, nós geramos Glória para a a Deus. glória de É Deus. isso aí. Você sabe o que eu já fiz com a Débora, Camila e os rapazes que moram na nossa casa? Ah, Eu já coloquei dentro do carro
e levei na rua de prostituição. Para eles verem. Para eles De verem, né? madrugada, de noite, meia-noite, 1h da manhã. Olha ali, ó. Choque de realidade, Lá né? no centro de Brasília, na Coca-Cola, lá no Ipiranga, nas ruas de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro. Eu levo eles no centro, na prostituição. Para ver de perto a dor. Olha ali como é que você era. Você quer voltar para aquela vida? Não. Pastor, olha o que eles falam para mim. Pastor, em nome de Jesus, vamos embora. Olha só. É Eles- sério? eles não Sério? conseguem. Até a gente fica a Pastor, pavor. vamos embora, pastor. Obrigado. Eles choram dentro do carro, eles oram, eles me agarram, eles me Porque beijam. não é fácil, né, pastor? Vocês estão lá acompanhando esses rapazes, essas meninas. Não é fácil Olha, abandonar a vida da transexualidade. Deus existe, não é fácil, se Deus existe, não. Deus existe. Sim. Eu disse para Deus, se o Senhor existe, me tira dessa vida. Eu não nasci viado, nem ladrão, nem drogado. Me tira daqui. E Deus tirou, viu? Glória a Deus. Com a mão forte. Deus existe. O LPD é de Jesus. Amém. As pessoas não entendem o meu jeito, mas é de Jesus. Amém. Os meninos me amam como um pai. Glória a Deus. Você é um pastor deles, É, um pastor pai deles, dele, né? pastor, eles me chamam de Isso. pastor. Isso. Pai. É. Tá? Pai, me dá pizza. Não, hoje não. Tem pizza hoje não. Aham. Pai, me dá isso, me dou. Hoje pode, Aham. amanhã pode. São Não, quantos outro. internos hoje na É, casa? são 7. 7. Temos 7 rapazes. Sim. Tá? Então hoje você vai comer menos. Você tá ficando gordo. Vamos malhar, vamos fazer academia. Você tá chorando muito. A nossa A filhinha. bebezinha. Vamos nossa embora. bebezinha. Então vamos lá, deixa essa palavra, suas considerações finais, então, para esses As minhas pais. considerações finais é para os pais não desistirem dos seus filhos, não incentivarem eles a ir para a homossexualidade, é um caminho quase sem volta. A prostituição não é só estar na esquina, eles se prostituem entre si, eles são compulsivos no sexo, insatisfeitos todo o tempo. Procurem amar os seus filhos, mas mostrar a verdade. O caminho é Jesus. Ele não é o melhor, é o único caminho. Para qualquer salvação, existe um caminho de volta. Sim. E esses que ainda são jovens, procure amar, ter paciência de ouvir, levar à igreja, levar para a Bíblia. Se as famílias lessem Bíblia, não tinham seus filhos nessa perdição. A blindagem, É a palavra de Deus. A Palavra de Bíblia é a palavra de Deus. Ainda que muitos vão dizer que não é. Ainda que muitos vão dizer que é retrógrado, que é arcaico, que foi escrito pela mão de homens, mas foram homens cheios do Espírito Santo, tá? Conhecereis a É verdade. verdade, a verdade E a vos verdade. libertará. Glória a Deus. Jesus me libertou e depois que eu conheci Jesus, eu nunca mais quis tirar a minha vida, nunca mais os desejos foram sumindo. Glória a Deus. Sumindo, eu comecei a amar uma mulher, amar a vida, a ter sentido na vida, e hoje minha vida não tem sentido sem Jesus. Glória a Deus. Uau, meu Deus. Tá? Que vontade de ter muito tempo aqui com vocês, É. mas que o Senhor nos deu outras oportunidades. Então nós vamos encerrando aqui o nosso podcast, esse podcast hoje que veio do coração de Deus para o nosso coração. Os meninos todos Obrigada participaram, viu? É, Guilherme, abração para esses Adriano. Os meninos meninos todos. participaram, Nós Guilherme, queremos ir viu? lá na casa, conhecer lá, Vamos, né? vocês Nós vão somos lá. parceiros Sim. e queremos que o Senhor nos dê mais condição financeira para continuar abraçando mais o projeto de vocês. Muito obrigada. E nós estamos muito felizes pela participação de vocês aqui. Foi uma guerra para a gente conseguir, né? nossa. Thales e os irmãos aqui do nosso podcast sabem disso. Foi uma guerra, a gente conseguiu assim de última hora. Mas obrigada pela presença de vocês. A E gente que agradece. palavra final para você, pai e mãe que está em casa. Eu tenho vivido algo sobrenatural para animar o seu coração. A gente falou aqui de tantas coisas terríveis que têm acontecido. Algumas mães até me dizem assim, eu não quero gerar filhos, Teca, eu não quero. Ai, tá dando medo de gerar filhos. Então eu tenho uma palavra para vocês. Eu tenho vivido algo, meu esposo está aqui, algo sobrenatural. Eu viajo essa nação todo fim de semana. E está acontecendo algo assim de um ano para cá. Jesus batizando muitas crianças com o Espírito Santo. Eu estive pregando esses dias num congresso, que o culto terminou e as crianças de 4, 5 anos ficaram lá no altar, chorando, falando em línguas. Uma mãe veio me contar que ela levou a menininha no banheiro para fazer xixi, e a menininha de 5 anos, sentada lá no vaso, Adorando e falando a em Deus. línguas. Oh, glória a Deus. Sabe o que é isso, pai e mãe? O Senhor está enchendo os nossos pequenos do Espírito Santo para que eles fiquem firmes e eles vençam essas tentações. Então, só tem uma receita para que o seu filho não caia nessa perdição. Que o seu filho seja cheio do Espírito Santo.
E enquanto eles estão pequenos, somos nós que ensinamos isso. Ensina seu filho a ser cheio do Espírito Santo. Ensina ele a amar o Espírito Santo, orar de madrugada. Eu tô vendo, assim, congressos de senhoras, tem 3, 4 crianças lá, as 4 crianças estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Tá algo lindo, extraordinário. E para mim isso é um grande sinal da volta de Jesus. Esta geração é a geração do avivamento. Nós estamos começando, não sei se você crê, nós estamos começando o último avivamento da terra. E o que a gente está ouvindo aqui, assistindo aqui, é uma grande prova disso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe André, essa joia preciosa, esse homem de Deus, pastor Flávio, e todo esse projeto. Que o Senhor levante mais, você que está em casa, que foi muito tocado, não é só seguir eles, não. Pega a conta do pastor lá, é o CNPJ, né, que é o Pix dele. De vez em quando manda uma força lá, a gente fica muito caro tirar uma prótese, mais caro do que colocar, né? É verdade. Então manda lá, Senhor, tocar o seu coração, você é empresário, eu quero adotar um rapaz desse aí, eu quero tirar essa prótese desse rapaz, quem sabe o Senhor levanta hoje aí mantenedores para essa obra, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, até o nosso próximo podcast Gospel. Amém. Amém, glória a Jesus.